Olá, amantes do Babafá! Na quinta-feira, 31 de agosto, Lucas Lira chorou os fãs no seu Instagram. O youtuber respondeu perguntas falando que gostaria de reatar o casamento com Bruna Sunayka. Veja! Após a repercussão da fala de Lucas, Bruna Sunayka falou sobre o assunto no seu Instagram. Lucas falou mais sobre o assunto em seu Instagram, confira. Eu vou tentar explicar por vídeo o que eu coloquei no texto, que eu acho que, conversando com vocês, olho no olho, olho na lente, né? Meu olho na lente. Talvez dê pra explicar um pouco melhor. O que acontece? Quando eu me separei, foi porque haviam problemas dentro do nosso relacionamento, mais por minha conta, né? Mas por causa de mim, que eu vinha tentando resolver, eu vinha tentando melhorar e não conseguia. E eram coisas de longo prazo, né? E aí, quando eu desacreditei que eu poderia mudar por causa de tanto tempo tentando mudar sem conseguir, foi que eu sentei e conversei com a Bruna e os dois, em consentimento, entraram no acordo de que seria melhor a separação. Beleza? A gente se separou e aí eu ainda fiquei alguns dias morando lá na casa. Eu fiquei dormindo num outro quarto e aí isso tava sendo muito chato, tava incomodando muito a Bruna, tava me incomodando também. E aí eu tinha que sair rápido de casa, não dava pra ficar lá olhando casas pra alugar com calma, sabe? Tendo paciência pra olhar, escolher. Então eu tive que resolver tudo muito rápido. Essa casa que eu tô morando hoje foi a primeira casa que eu olhei. Eu não olhei mais nenhuma. Eu olhei essa daqui, gostei, e aí já fechei o contrato, né, com a imobiliária, até pelo desespero de resolver a situação logo. Porque eu tinha que sair de casa, não dava pra ficar enrolando, ficar... Se eu quisesse resolver com mais calma, eu ia ter que morar por um tempo na casa de alguém, de algum amigo meu, até resolver. Mas eu não tava com cabeça pra isso, né? Por que eu toquei nesse ponto? Porque hoje eu me sinto confortável pra falar sobre isso. Na época, tava aquela bagaceira toda na internet, saindo em tudo quanto é página, e todo mundo me julgando e julgando a Bruna, criticando um, criticando o outro. Hoje eu tenho paz pra falar sobre isso. Por isso que eu tô tocando nesse assunto. Eu vi muitas pessoas falando que de um dia pro outro eu já tava com tudo resolvido, como se eu já tivesse premeditado tudo, sabe? Como se eu já estivesse planejando me separar para poder morar numa outra casa e seguir em frente. Mas não foi isso que aconteceu. Eu tive que resolver rápido pela necessidade de sair logo de casa para não continuar morando lá com aquele clima horrível, né? Que tava um clima péssimo, sabe? Eu dormindo no outro quarto e a gente andando pela casa tentando não se cruzar, tentando não se ver, tentando não se comunicar. Tava podre. Vim pra cá, trouxe a academia, né? E as minhas coisas de escritório e a sinuca. Foram as únicas coisas que eu trouxe e tentei seguir, né? A gente estava decidido que cada um seguiria o seu caminho. E aí tentei focar no meu trabalho, nas minhas coisas e vamos em frente. Só que nesses 4 meses eu vim pensando, refletindo, me questionando sobre muita coisa, sobre o meu relacionamento. E eu não sei explicar pra vocês, mas quando você tá sozinho, longe da pessoa, e por tanto tempo assim,
porque 4 meses é muito tempo. A sua cabeça, ela começa a trabalhar de outra maneira. Você começa a enxergar as coisas de uma outra forma, sabe? Uma outra perspectiva, com uma outra visão. E foram essas coisas que foram acontecendo aos poucos comigo. Essas mudanças foram acontecendo comigo, sabe? Dentro de mim. E é sobre isso, gente. Não vou ficar me estendendo muito, porque não dá para explicar de forma sólida, de forma prática, que mudanças são essas, como que você mudou, quais foram os motivos. Isso é muito pessoal. Como eu falei pra vocês, foram muitas semanas, 4 meses, é muita coisa, velho. Pra você tá todo dia pensando nesse assunto. Não teve um dia que eu não pensei sobre isso, sabe? Então eu continuei trabalhando, fazendo minhas coisas, mas todos os dias pensando, refletindo, cara, pesquisando coisas sobre psicologia, sobre comportamento humano e tudo mais, para eu me entender também, entender por que eu agia de certa forma. Então, assim, foi um período que eu passei focado em me entender, me conhecer, em evoluir como pessoa. E é isso. E o que me faz ter mais convicção, assim, tipo, certeza de que seria diferente, é que eu sou uma pessoa muito racional. É muito difícil eu chorar. Eu não sou uma pessoa muito emotiva. Então, justamente por eu ser muito racional, é que eu tenho convicção. Porque se eu fosse muito emoção, eu ia suspeitar. Pô, eu tô achando que mudei, mas não tenho certeza, porque tô agindo pela emoção. É porque eu tô sentindo falta, é porque eu tô sentindo saudade. Não tem relação com isso. Essas mudanças de pensamento, de perspectiva, de convicções, não tem nada a ver com saudade, com a falta que ela faz pra mim. Vocês conseguem entender a seriedade? Por isso que é algo que é muito sólido pra mim, tipo, dentro de mim. É alguma coisa muito... E agora tá nas mãos de Deus, né? Eu sei que muita gente torce pra que a gente volte, mas tem muita gente que torce pra que a gente não volte, que acha que foi a melhor decisão. Tem gente que acha que a Bruna se livrou, se separando de mim, mas não conhece a nossa vida, não sabe o que a gente já passou, o que a gente já construiu, no que a gente agregou um pro outro. Foram 9 anos de coisas maravilhosas, sabe? Tiveram momentos ruins, sim, mas pra mim não tem comparação as coisas boas que a gente viveu com as coisas ruins. Não tem como balancear, sabe? É uma coisa muito, muito superior à outra. E eu, graças a Deus, eu consigo focar nas coisas boas. Em momento nenhum eu fico pensando nas coisas ruins, sabe? Só me lembra coisas boas quando eu penso. Só me vem boas memórias. O que acharam da situação? Se estivessem no lugar deles, reatariam o casamento? Conta pra gente nos comentários. Se inscreva no canal e até a próxima!